Frei Beto, escritor, jornalista, autor de mais de 70 Bom dia. Bem-vindo, Frei Beto. Bom dia, Adri. Bom dia, Sinara. Bom dia, Renato. Como é que tá, Beto? Estamos aqui de volta. Oba! Agora que tá ruim, o resto tá ótimo. É isso, né, Beto? Olha. E aí, Beto, o que você que é um latino-americanista, você que é um cidadão desse continente, sempre tão atento, né, às coisas que acontecem aqui, hoje, depois dessa vitória do Petros, o que isso representa para a América Latina? Bem, eu tenho a impressão que nós estamos entrando aí numa nova onda de governos progressistas. Nós tivemos, nesses últimos 60 anos, vários ciclos, né? Primeiro, nós tivemos o ciclo das ditaduras militares, que se expandiram a partir do Brasil pelos demais países, sobretudo da América do Sul. Depois, com o fracasso dessas ditaduras, tivemos os governos neoliberais messiânicos, Collor no Brasil, Menem na Argentina, Caldeira na Venezuela, Garcia Meza na Bolívia, enfim, e vários outros, Fujimori no Peru. E depois tivemos os governos progressistas, né, com Lula, Evo Morales, Kirchner, Mujica e Chaves, né, depois sucedido pelo Maduro. E aí vieram os governos aí, ou autoritários, como é o caso aqui do Brasil, Bolsonaro, ou os governos empresariais, né, no Uruguai, o Macri na Argentina, o presidente do Chile antes do Boric, enfim. E agora nós temos uma nova onda progressista. Vamos ver se ela realmente se estende por todo o continente e se a gente consegue criar um consenso latino-americano, e, sobretudo, em torno da CELAC e da Aliança Bolivariana, porque a OEA está falida, né? Esse encontro agora nos Estados Unidos, da Cumbre das Américas, na verdade, a Cúpula das Américas, onde os Estados Unidos injusta e ilegalmente excluiu Cuba, Nicarágua e Venezuela, mostrou que a OEA é realmente um mero joguete nas mãos da Casa Branca, está totalmente desmoralizada, não promove nenhuma integração latino-americana, pelo contrário, é subserviente aos interesses da doutrina Monroe, aos interesses da Casa Branca na América Latina. E a vitória do Lula aqui vai reforçar todo esse processo. Daí a importância de nós atuarmos intensamente, né, nas duas frentes aí, nas quais nós estamos um pouco incompetentes, seja as redes digitais, né, que o Renato sabe que eu continuo insistindo em não chamar de sociais, porque criam mais hostilidade que sociabilidade. Eu utilizo sempre o nome técnico, né, que são redes digitais. E a questão do trabalho de base. Nós abandonamos o trabalho de base nos últimos anos e esse espaço foi progressivamente ocupado pelas milícias, pelo narcotráfico e pelas igrejas fundamentalistas. E não é fácil, porque se nós não fizermos educação política do povo, que foi exatamente uma das falhas que cometemos em 13 anos de governo, fizemos uma integração, um combate à exclusão pelo consumo e não pela educação, e essa educação política que, né, extrapola a escolaridade, ela é fundamental para a gente ter um povo organizado, conseguir uma hegemonia política no nosso projeto de governo. Então, isso é fundamental hoje. Eu diria que o combate à fome, que tem se agravado no Brasil, e a vergonha de o país voltar ao mapa da fome, são 33 milhões de pessoas e 100 mil em fome crônica, fora as mais de 100 milhões de brasileiros que estão em insegurança alimentar, e a questão da educação política, eu considero as duas prioridades de um novo governo Lula. Espero que a coisa caminhe por aí mesmo. A gente também precisava fazer alguma coisa pelo judiciário, né, Frei Beto? Porque eu vi um alerta que a Carol Proner fez
no documentário da Maria Augusta Ramos, Amigo Secreto, aliás, recomendo a todos assistirem, que ela fala que a gente... Primeiro vem a Natália Viana, eu estou até querendo chamá-la para uma entrevista. A Natália fala que nós pagamos multa aos Estados Unidos injustamente, né? A empresa brasileira cometeu erro no Brasil, não poderia ter pagado aquela multa que pagamos para os Estados Unidos. E aí a Carol lembra que a França e outros países, eles se cercaram dessa proteção, que nossos problemas nós resolvemos e não temos que pagar nada de multa para lá. Então, assim, eu vejo que o judiciário também está precisando de alguma forma ter um pouco de povo lá dentro, né? Porque você vê essas juízas, essas promotoras, que adianta você ter mulher para se comportar como uma lindora. A lindora que fica lá defendendo o Bolsonaro o tempo inteiro. Alguma coisa a gente tem que fazer aí, você não acha? Acho sim, Sinara. Eu acho que você tem toda a razão. Primeiro, eu creio que uma das reformas que a gente precisa fazer no Brasil é do judiciário. Os juízes não querem ampliar o número de juízes, porque eles ganham muito bem acumulando esses processos e ficam arquivados, que não andam. É um absurdo o número de processos que cada juiz no Brasil tem, e absurdo maior ainda é o tempo que se leva. Agora, essa semana que passou, a gente viu aí julgamentos que esperam há 10 anos, como aquele daquela quadrilha que assassinou um jornalista em Goiânia. As coisas não caminham, as coisas não avançam, é um absurdo. E o pior é que esses assassinos respondem em liberdade, com plena liberdade para intimidar as testemunhas, até corromper os jurados de juízes, etc. Então, a reforma do judiciário é muito importante. Agora, essa questão da multa aos Estados Unidos tem muito a ver com esse processo de privatização. Quer dizer, a Petrobras foi parcialmente privatizada e nós precisamos resgatar isso, deter esse processo. Isso é fundamental. O Brasil lutou muito nos anos 40, 50, pela criação da Petrobras e de grandes empresas públicas no Brasil, como a Siderúrgica Nacional, a Vale, que hoje está privatizada, e depois que privatizou piorou muito, né? Que o digam as populações de Brumadinho e Mariana, afetadas aí, e até agora não suficientemente indenizadas. Então, é uma situação de descalabro. Nós precisamos realmente atuar com muita força nesse período eleitoral agora para garantir a eleição do Lula, de um novo governo, mas também de um novo Congresso. Não podemos esquecer a questão do Congresso. Se nós não tivermos a maioria no Congresso, vai ser muito difícil para o governo Lula levar adiante um projeto de reconstrução desse país, de restauração. O país foi demolido, essa é uma política absolutamente consciente e assumida por Bolsonaro, até mesmo antes dele tomar posse, de que ele veio para destruir, ele veio para passar foice, ele veio para demolir, sem nenhuma preocupação, porque é uma pessoa de mentalidade necrófila, né? Uma pessoa aliada às forças da morte, uma pessoa que realmente ficou totalmente indiferente às quase 700 mil vítimas da Covid nesse país, agora totalmente indiferente à morte do Genivaldo, ao assassinato brutal do Genivaldo, e o pior é que, aí, voltando à questão da justiça, né, os guardas rodoviários da Polícia Rodoviária continuam soltos, não foram sequer presos, intimidados, e agora a questão do Bruno e do Dom na Amazônia. É incrível, porque a Polícia Federal dá por encerrado o caso, outros envolvidos responderam um interrogatório, mas foram liberados, embora tenham participado, assumidamente tenham participado dessa chacina. Nós estamos num descalabro total. O retrocesso do Brasil foi brutal. Eu diria que foi até antes dos anos 30, porque nos anos 30 nós tivemos leis trabalhistas consistentes, que agora foram destruídas pelo governo Temer, né? Nessa suposta reforma trabalhista, ou melhor, houve uma reforma, mas uma reforma para piorar, para não só precarizar as condições de trabalho,
mas para criar um grande contingente do que eu chamo hoje de pobretariado, né? Não é nem proletariado, é pobretariado. Vide as ruas das nossas cidades, a quantidade de famílias, né? Não são pessoas, mas são famílias que estão aí ao relento. Em São Paulo, os dados são impressionantes. Aqui na capital paulista, se imagina que 40 mil pessoas se encontram em situação de rua. Então, realmente, é um retrocesso muito grande e nós vamos ter que atuar, desde agora, atuar com muita intensidade para poder reverter esse quadro. Beto, desculpa. Não, eu ia só perguntar, a gente ainda viu no final de semana o Bolsonaro indo lá fazer motociata, né, em Manaus, e ele está, assim, as pesquisas dando Lula com possibilidade de vitória no primeiro turno. Eu queria perguntar, você acha como que vai ser esse processo de transição? Ontem, na Colômbia, o Hernandes, logo na sequência, gravou um vídeo, né, falando... Assumindo a derrota. Assumindo a derrota, parabenizando o Petro. Como que você vê esse contexto brasileiro? Vai ser muito essa transição? Vai ser muita violência? Como você vê? Olha, eu acho que vai ser uma campanha muito atribulada. Agora, a conjuntura internacional, a meu ver, não favorece um golpe, né? Sobretudo agora, com a vitória do Boric, com a vitória do Petro na Colômbia, do Boric no Chile. E eu creio que o que me preocupa hoje é a inércia da população brasileira. Se o George Floyd levantou a população americana em grandes mobilizações, o caso do Genivaldo, que é semelhante, poderia ter levantado, e nada aconteceu. O caso do Dom, né, do Bruno, também, mesma coisa, e nada aconteceu. Quer dizer, nós estamos... A pauta identitária, sim, funciona. Ontem, a Parada Gay aqui em São Paulo mobilizou 4 milhões de pessoas. Parabéns, ótimo. Mas nós precisamos também nos mobilizar diante dessa indignação, diante desse governo. Eu não sei, talvez o Bolsonaro vai tentar algo ao que o Trump fez nos Estados Unidos, mas eu creio que ele não vai ter êxito. Não vai ter êxito porque a conjuntura internacional não favorece de jeito nenhum. E, sem isso, me preocupa também o silêncio das Forças Armadas, né? A cumplicidade, essa boquinha de mais de 6 mil militares ocupando aí postos tradicionalmente ocupados por civis e com tríplice vantagem, né? O salário do funcionário público federal que eles são, o soldo da caserna e os privilégios que o Bolsonaro concedeu, né? Esse cala-boca em milhares de militares para que eles ocupassem os cargos no governo e, ao mesmo tempo, se tornassem cúmplices dessa tragédia governamental que o país enfrenta. Beto, você sempre teve muita proximidade com o Lula em vários momentos da vida dele, né? E não sei como é que está essa relação agora depois da saída dele da prisão, mas... Não, está muito bem. Eu estive com ele 2 vezes na prisão, mas tenho estado com ele. Agora, em abril, fui à casa dele, conversamos, enfim, está tudo bem. Ótimo. Eu queria te perguntar, então, o seguinte. O Fernando Moraes diz que o Lula, pós-prisão, é diferente do Lula que entrou lá, né? Eles falam isso na biografia e também já falou em entrevistas. É como se o Lula tivesse se tornado um cara mais à esquerda. Você tem essa mesma sensação, Beto? Você percebe isso? Não percebo. Realmente, até não conhecia essa afirmação do Fernando Moraes, e eu não percebo. Eu acho que o Lula é uma pessoa com uma sensibilidade muito forte para o social, até por força da sua origem. O Lula não vem da pobreza, ele vem da miséria. Essa é a palavra, ele vem da miséria. Então, essa sensibilidade ele tem essa empatia, né? O povão sente que ele é realmente um deles, é alguém que sofreu como eles, passou pelo que eles passaram, etc. Mas também não é, como ele diz, um sujeito de esquerda, como eu sou, por exemplo, que tem toda uma formação marxista, teologia da libertação, enfim, objetivos. Mas é uma pessoa que soma com a esquerda, que soma com os países progressistas, como a Venezuela e Cuba, enfim, é alguém que realmente está pensando na maioria do povo brasileiro, né?
mas não vou dizer que é um quadro de esquerda, como era um Marighella, um João Amazonas, um Grabois, enfim, tantos outros da nossa história. Realmente, o Lula é um progressista, é um homem comprometido com o bem-estar do povo, mas não sei hoje se o PT continua mantendo no seu programa aquele horizonte primordial, né, do seu primeiro programa, de construir um país socialista. Não sei como é que o PT, eu tenho até impressão que não, que o PT prefere não falar nesses termos para não ampliar suas bases eleitorais. O problema é que, de concessão em concessão, a gente pode acabar sendo absorvido, como aconteceu no segundo mandato da Dilma, né? Foi uma lástima a Dilma nomear um Joaquim Levy, pessoas que são quadros assumidamente de direita para o seu governo, e deu no que deu. Então, eu creio que agora precisaria realmente pensar um governo de coalizão nacional. Eu sou a favor do Alckmin como vice do Lula, mas eu creio que é preciso que o Alckmin deixe muito claro qual é a posição dele dentro desse governo Lula. Isso é muito importante, porque isso não foi feito com o Temer e o resultado foi um golpe parlamentar articulado pelo próprio Temer. Então, é preciso que, eu diria, enquadrar um pouco mais o Alckmin nessa perspectiva de um governo de caráter popular, né, voltado realmente para uma democracia participativa. E creio que a tarefa principal hoje do governo de um governo Lula é o combate à fome, à desigualdade e a questão da educação política do povo, que nós não fizemos nos 13 anos de governo do PT. E a direita faz deseducação política do povo 24 horas por dia através das redes digitais e da grande mídia. Então, esse é um desafio que nós temos que enfrentar agora. Frei Beto, eu não podia deixar de perguntar para você aqui sobre as declarações do Bolsonaro dizendo que, se tivesse pistola naquela época, Jesus tinha comprado, né? Acredito que os cristãos do Brasil todo deveriam estar indignados, né, que uma pessoa que pregava a paz e o amor seja colocado com uma arma na mão por um presidente que se diz cristão. Você sabe, Beto, que eu sempre defendi que a gente tinha que entrar no debate teológico, porque esse pessoal não é cristão. Eles não seguem os ensinamentos de Jesus. Olha, Sinara, a religião é uma faca de dois legumes, né, como se diz lá em Minas. É como a política, serve para libertar e serve para oprimir, depende o viés. Você veja, por exemplo, no próprio tempo de Jesus, o confronto maior de Jesus foi com os religiosos da sua época, o pessoal do Sinédrio, os fariseus, os saduceus, foi com essa gente, os sumos sacerdotes, enfim, aquela religiosidade congelada do Templo de Jerusalém, submissa ao Império Romano, né, que era ocupante da Palestina, e o confronto maior de Jesus foi com essa gente. Como hoje o nosso confronto, nós progressistas, cristãos progressistas, é com essa religiosidade neofascista adotada em nome de Deus aí por Bolsonaro, Malafaia e tantos outros. Então, que sempre a direita utilizou e abusou da religião, isso é histórico, é notório. Enfim, todo o período medieval, a hegemonia da igreja sobre o mundo e toda a legitimação que a igreja fez do projeto colonialista, a legitimação da escravidão, da tortura, e por aí vai, né? São a infinidade de grandes pecados cometidos pela igreja que se arvorou como poderosa a ponto do Papa nomear e coroar imperadores. A questão agora é justamente voltar a essas origens do Evangelho de um Jesus, né? Eu sempre digo, por que me meto em política? Porque eu sou discípulo de um prisioneiro político. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo no Arroio de Jerusalém. Ele morreu assassinado por dois poderes políticos. E por quê? Porque ousou, dentro do reino de César, anunciar um reino de Deus, um outro reino possível, que a igreja colocou lá no céu, mas na cabeça dele era lá na frente. Era criar um novo projeto civilizatório baseado em dois pilares:
nas relações pessoais o amor e nas relações sociais a partilha dos bens, né? Que eu chamaria hoje de um projeto socialista, sem dúvida nenhuma. Eu não vejo futuro para a humanidade sem a partilha dos bens da terra e dos frutos do trabalho humano, não teria saída. Agora, é um absurdo isso que o Bolsonaro profere, porque, bem, primeiro que o Bolsonaro ele pode até ter fé em Jesus, isso não tem a menor importância, eu quero saber quem tem a fé de Jesus, é isso que importa, né? Porque tem gente que tem fé no dinheiro, tem fé, sabe, no mercado, tem fé na Bolsa de Valores, enfim, todo mundo que está lá especulando, porque tem fé, senão não poria o dinheiro lá no cassino. Então, tem fé, esse é o tipo de fé, mas a questão é ter a fé de Jesus, esse é o grande desafio. E é um absurdo, porque justamente Jesus veio construir um projeto em que a paz é resultado da justiça. Isso já é uma frase do profeta Isaías 700 anos antes de Cristo. A paz só virá como filha da justiça, jamais a gente poderia acrescentar hoje como equilíbrio de armas. E justamente o que o Biden pensa, o que o Putin pensa, é que a paz virá do equilíbrio de armas, não virá, né? A questão armamentista é um escândalo no mundo, porque o que consome de recursos, em detrimento de todos os famintos, quase 1 bilhão de famintos no mundo, fora 3 bilhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, é um absurdo, né? O orçamento que 9 países têm com a questão bélica daria para resolver todo o problema da fome no mundo e daria para resolver todo o problema ambiental. Mas essa lógica não cabe no sistema capitalista. Ou seja, eu não tenho nenhuma esperança de que esse sistema seja humanizável, né? Que esse sistema seja domesticável. Ele precisa ser superado, erradicado. E, para isso, nós precisamos já construir desde agora. Mesma coisa, Jesus também não teve nenhuma ilusão de que, pelas armas, ele poderia derrubar o Império Romano, tanto que ele não partilhou os grupos armados da sua época, como os zelotas. Havia vários grupos armados, várias rebeliões. Ele optou por um caminho muito inteligente. Nós vamos minar esse poder pelas bases. E foi exatamente o que as comunidades cristãs conseguiram ao longo de 3 séculos, derrubar o Império Romano. Lamentavelmente, uma vez derrubado o Império Romano, elas chegaram ao poder e adotaram o mesmo estilo de poder daquele que eles haviam derrubado. É como aconteceu na União Soviética, né? O czarismo derrubou o czar, mas não derrubou o czarismo. Se a gente pega a história dos primeiros secretários da União Soviética, como Stalin, ele é um novo czar, como o Putin hoje é um novo czar. Enfim, o grande problema é você derrubar o inimigo e não adotar, não vestir o modelo que ele encarnava. Ou na Venezuela, ou na Nicarágua, né, Frei Beto? Exatamente, como acontece ali. Então, eu creio que esse é o grande desafio. E, nesse ponto, parabéns para Cuba, parabéns para Fidel, Raul, Dias-Canel, porque não adotaram aquele esquema ditatorial, autoritário, pelo contrário, criaram uma democracia participativa, o que justifica, o que explica por que Cuba, tão frágil comparado aos Estados Unidos, não é atacada por essa potência imperialista que atacou a Líbia, que atacou o Iraque, que atacou o Afeganistão, que atacou a Síria. Por quê? Porque sabem que ali não se trata de derrubar um governo, teria que derrubar um povo. E os Estados Unidos aprenderam com a derrota do Vietnã que um povo jamais você derruba. Jamais. Um governo, sim, é fácil, mas um povo jamais. E qualquer agressão direta a Cuba é enfrentar um povo. E é isso eles estariam fadados à derrota. Até tiveram, né, a tentativa em 61, com a invasão da Baía dos Porcos, e foram derrotados. Então, eu creio que isso mostra a importância do processo, esse processo novo que está se construindo em Cuba, hoje com muitas dificuldades por causa do bloqueio, da pandemia e da guerra Rússia e Ucrânia, que está afetando muito a economia cubana, porque eram 2 países fornecedores de matérias-primas para Cuba.
Muito bem, Dri, temos superchats, né? Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está colaborando com a TV Fórum. O Leonardo Reis manda aqui um super sticker e também renovou aqui a assinatura de membro. Muito bem, revindo, né? De volta aqui o Leonardo. Celso Rico, muito obrigada aqui. Ele diz pela presença do Frei Beto e fora a Marina. Ele não quer a Marina aí na chapa do Haddad. Meire Rastelli, muito obrigada pelo super sticker. Aqui tem o Leonardo dizendo exatamente, Frei Beto, precisamos acabar com verba para universidades privadas e ampliar drasticamente o setor das universidades públicas. A ciência foi desmontada. O Adonis diz, grande Frei Beto, sou muito grato a ti, iniciei minha vida literária lendo sua obra Alfabeto, uma linda semente em minha vida, e ainda tive a honra de uma dedicatória sua. Te desejo vida longa e saúde. Sigamos na luta. Muito obrigado, Dani. Vai. É isso. Não, eu queria falar um pouco sobre essa questão religiosa no Brasil, Beto. Assim, nós temos se a gente for pegar aí da década de 80 para cá, houve uma evolução muito grande, né, do número de evangélicos, percentualmente, uma diminuição do público da Igreja Católica, dos fiéis católicos. A gente, já que projete aí para 2040, 2030, uma maioria evangélica no Brasil, e aí a gente vê que, quer dizer, esses evangélicos, na verdade, a maior parte deles estão ligados às igrejas neopentecostais e esses mercadores da fé. Como é que você tem visto esse movimento? O que você tem previsto para o futuro? Enfim, se o novo Papa, o Francisco, de repente tem feito movimentos que podem modificar essa correlação de forças? Bem, Renato, a questão é o seguinte, a Igreja Católica efetivamente teve uma expansão muito grande aí nos anos 60, 70, graças às comunidades eclesiais de base. E elas são o esteio do PT, do MST, da CUT, da Central de Movimentos Populares. O próprio Lula sempre admitiu que as comunidades eclesiais de base, elas favoreceram a capilaridade do PT no território nacional, mais do que o próprio sindicalismo. Agora, houve um refluxo devido a 34 anos de pontificados conservadores. Nós fomos atropelados aí pelo João Paulo II e pelo Bento XVI, somados os dois dá 34 anos. E com isso, hoje, a Igreja Católica tem uma estrutura esdrúxula, porque é uma cabeça progressista, o Papa Francisco, muito identificado com a SEBS, com a Teologia da Libertação, mas um corpo conservador, porque grande parte desse clero, desses bispos que estão aí hoje, foram formados naqueles 34 anos, e eles são aí de centro-direita. Você não tem hoje figuras proeminentes como um Dom Helder Câmara, um Dom Pedro Casaldáliga, um Dom Paulo Evaristo Arnes, por exemplo. Se tivesse hoje à frente da Arquidiocese de São Paulo, já teria promovido na Catedral da Sé uma grande missa em intenção do Dom e do Bruno, uma grande missa com a grande mobilização, como fez na época do Herzog, do Santo Dias, enfim. Isso nada, até agora, sabe, não se vê nenhum gesto nesse sentido. E isso propiciou o resultado, como você falou muito bem, Renato, foi a expansão das outras igrejas. E nas igrejas evangélicas é bom a gente sempre ressaltar, tem setores muito progressistas, né? Um deles é a Igreja Batista do pastor Henrique Vieira do Rio, que agora é candidato a deputado federal pelo PSOL. Participei lá no Rio do lançamento da pré-candidatura dele. Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar todo mundo no mesmo saco. Nem todo mundo é Malafaia, nem todo mundo é fundamentalista. Agora, os anglicanos também, né? Os anglicanos são bem bacanas também. Exatamente. Tem muitas outras igrejas cristãs que são progressistas. Agora, de fato, é um projeto do imperialismo estadunidense desde os anos 70. As duas conferências de Santa Fé, no México,
que analisaram que mais perigoso que o marxismo na América Latina era a teologia da libertação. E aí começou, então, a implantação dessas igrejas eletrônicas, com muito recurso. É uma igreja justamente para se apropriar dessa concepção cristã de alienação, naturalização da desigualdade e de compatibilização total do capitalismo com o cristianismo. É isso um projeto político determinado. O problema é que, do outro lado, a esquerda teve longas décadas de preconceito ao fenômeno religioso, ao contrário da posição de Engels e de Marx. Tanto Marx foi muito dialético em relação ao fenômeno religioso, né, dizendo que ele poderia ser libertador, mas poderia ser opressor, quanto Engels escreveu um livrinho que muitos comunistas esconderam ou nem sequer tomaram conhecimento, que é o Cristianismo Primitivo, mostrando que os primeiros comunistas na história foram os cristãos primitivos. Essa é a tese que ele defende nesse livro. E, no entanto, nós temos uma tradição de esquerda antirreligiosa, que só foi superada graças à entrevista que o Fidel me concedeu em 1985 no Fidel é a Religião. Eu tenho esse livro aqui. Exatamente. O Fidel volta a essa tese de que a religião ela pode ser, sim, um fator libertador, como foi a religião de Jesus, como foi a religião dos primeiros séculos. E aí que a esquerda se deu conta, mas era tarde, porque já havia criado todo um antirreligiosismo que fez com que ela se afastasse do povão, porque o povão, principalmente na América Latina, é naturalmente religioso. Se você perguntar a um camponês, a uma faxineira, a um desempregado, qual é a sua visão de mundo, de vida, certamente dará uma resposta tecida em categorias religiosas. Então, mas isso não é por causa da ausência do Estado? Porque, por exemplo, nas comunidades, muitas vezes, a única coisa que tem é uma igreja. Exatamente, Idri, você colocou muito bem. Uma grande vantagem dessas igrejas evangélicas, inclusive fundamentalistas, é que elas têm um sistema de proteção social muito eficaz, né? As pessoas são acolhidas, as pessoas são ajudadas. Isso não acontece na católica, né? Hoje, acontecia nas comunidades eclesiais de base, que hoje refluíram, mas nas paróquias há algum trabalho assistencialista, mas não de acolhimento e inserção social, como a gente vê em igrejas evangélicas. É preciso desclericalizar a Igreja Católica, sabe? Acabar com a misoginia, né? As mulheres, eu acho que têm todo o direito de serem sacerdotes, bispos, cardeais, papa, enfim, acabar com isso. Não se justifica por lado nenhum essa questão do machismo, do patriarcalismo na Igreja Católica. Prova disso é que o chefe do grupo de Jesus, o líder do grupo de Jesus, que era Pedro, ele era casado, isso está no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, tanto que Jesus curou a sogra dele. Se ele tinha sogra, porque ele tinha mulher. E nem por isso deixou de ser apóstolo, nem por isso deixou de ser escolhido como líder do grupo, o primeiro papa. Então, sabe, não há nenhuma razão. Agora, muita gente pergunta, mas Jesus não se casou. Jesus não se casou por uma razão óbvia, assim como o Che Guevara também não levou a mulher para a selva da Bolívia. O primo dele tinha sido assassinado pelo governador Herodes Antipas e ele sabia que ele ia durar pouco também. Pegou o bastão do João Batista para continuar essa missão. Então, um guerrilheiro não está pensando em contrair núpcias e casamento, porque, sabe, a possibilidade, o risco de vida é muito frequente. Então, essa é uma questão, mas em nenhum momento Jesus sacralizou o celibato ou disse que a mulher não tem os mesmos direitos. Pelo contrário, você abre o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 1, está lá citado o nome das mulheres que faziam parte do grupo de Jesus e que mereceriam também ser chamadas de apóstolas, né? E diga-se de passagem, na hora do pega para capar, Jesus foi levado à cruz, os apóstolos todos sumiram. Quem ficou do lado deles foram as mulheres, né? E a primeira testemunha da ressurreição foi Madalena, que, aliás, diga-se também, não tinha nada de prostituta, como a tradição fez
esse conceito, elaborou esse conceito. Ela era uma mulher muito independente. Alguns teólogos hoje acham até que ela era uma teóloga, no sentido de uma pessoa que, né, tinha uma visão da tradição bíblica muito acentuada, e não se justifica essa fama. Mas tem muita coisa... A fake news existe desde aquela época, né? Muita gente ainda acha que São Paulo caiu do cavalo, que Verônica enxugou Jesus, e na Bíblia nem fala que São Paulo caiu do cavalo, nem que Verônica existiu, e muito menos que Adão e Eva comeram a maçã. Comeram a fruta, mas não diz que era maçã. Pode ser uma jabuticaba, quem sabe. Eu achei bom que você falou essa história aí do preconceito, sabe? É uma coisa que eu tenho chamado a atenção. Você sabe, Beto, quando eu falo que eu gosto muito dos socialistas utópicos, chamados utópicos pelos marxistas. Tá? Quem inventou esse termo utópico foram os marxistas. E aí as pessoas falam hoje que mas isso aí é socialismo fabiano, socialismo cristão, como se fosse um demérito. Nada. Não é, gente. Claro. Não é demérito. E eu não quero saber se é cristão, se é fabiano, se é isso ou aquilo. Eu quero que os bens sejam partilhados. Essa é uma questão. Que a gente saia dessa era equivocadamente chamada de antropoceno, é capitoloceno, é a era da predominância do capital sobre todos os direitos humanos. Você veja que toda a lógica em torno da guerra Rússia e Ucrânia é a lógica da proteção do capital, ou seja, os países ocidentais estão irritados porque o Putin resolveu cortar o gás para alguns deles. Agora, antes do Putin cortar o gás, quantas coisas foram cortadas em relação à Rússia? Né? E Cuba? Adotaram uma série de medidas de boicote, como adotam em relação a Cuba, como adotam em relação ao Irã, e aí ninguém grita. Então, essa é uma questão. Nós só vamos saber a versão verdadeira dessa guerra daqui a alguns anos, né? Porque, por enquanto, nós temos aí toda a cabeça feita, como aconteceu na Guerra do Iraque e outras. A própria história do Brasil, né? Quantos de nós na escola aprendeu que houve descobrimento? Imagina, Sinara, imagina, Adri, imagina, Renato, você chega na sua casa hoje à noite e encontra 2 sujeitos ensacando os seus bens. Nós descobrimos a sua casa, estamos levando alguns objetos de recordação, né? E é isso que aconteceu aqui nesse período de 1500, com as caravelas portuguesas, enfim, foi uma invasão, uma atrocidade, e na América Latina, mais de 70 milhões de indígenas. Genocídio. Porque o que importava era o ouro. Então, hoje, o que importa é o capital, tudo gira em torno do predomínio do capital. Tem perguntas aqui no chat, a Lu Rodrigues diz... Deus conosco, Frei Beto. O que pensar de padres e bispos da Igreja Católica que são bolsonaristas? São de Deus? Eu não creio, diz a Lu. O fato é o seguinte, enquanto houver divisão na sociedade, haverá divisão em todas as instituições, nas nossas famílias, nas nossas universidades, sabe, nos nossos centros de trabalho e também nas igrejas. Sempre a divisão da sociedade se reflete em todas as instituições. Então, teremos lulistas e bolsonaristas em todas essas instituições. Isso, para mim, não é novidade, né? E eu acho uma contradição um padre, um bispo ser bolsonarista. Mais contradição ainda é um religioso, né? Uma freira, um frade, um monge, ser antissocialista se ele vive, como eu vivo, numa sociedade microsocialista. Isso, para mim, é uma contradição absurda, porque nas nossas comunidades tudo tem que ser partilhado. E, no entanto, tem gente que não quer esse modelo que abraça na sua vida religiosa para o conjunto da sociedade. Mas, enfim, pessoas, né, que se movem aí por uma ideologia neofascista, daqueles que, né, falam que não sei o quê, não pode nem discutir a questão do aborto, mas aplaudem a chacina de Jacarezinho, sabe, aplaudem os massacres, enfim, as pessoas serem armadas por esse governo e o aumento da violência, e por aí vai, né? Realmente essa contradição existe. Beto, o que você acha que o Papa Francisco ainda pode fazer
durante esse período que ele tem pela frente no papado? Olha, eu acho que ele pode fazer e está fazendo muita coisa, né? Ele está... Bem, ele não quer usar os poderes absolutos que ele tem. O Papa Francisco é o único monarca absoluto do Ocidente. Monarca absoluto é aquele que não tem nenhuma instância que possa julgá-lo, demovê-lo, removê-lo, nada, né? Como, por exemplo, no Oriente tem a Arábia Saudita, a mesma coisa, é uma monarquia absoluta. Não tem parlamento, não tem Suprema Corte, não tem nada. Agora, ele não quer, ele é um homem muito democrático, então ele está conduzindo as reformas na Igreja Católica de uma maneira muito hábil. Agora, é lento. A Igreja Católica é um paquiderme, não se esqueça que é a mais antiga instituição da história da humanidade, né? Nenhuma instituição teve uma extensão tão, né, mais de 2.000 anos aí de sequência, com algumas dissidências, algumas crises, etc., mas se mantém. Então, não é fácil mudar essa instituição. Ele tem tentado, mas, enfim, eu já estou acostumado à luta interna na igreja, não me preocupo, sabe? Eu acho que essa luta interna é até saudável, porque numa igreja protestante ou evangélica, quando 2 pastores discordam, um sai e funda outra. E na católica, não, a gente tem uma democracia interna muito intensa, né? Você tem bispos de extrema esquerda, como um Dom Pedro Casaldáliga, um Dom Helder Câmara, e bispos de extrema direita. E isso eu creio que é saudável e isso vai continuar, né? Eu acho que o que eu fico indignado é como é que Jesus, tendo feito uma radical opção pelos pobres, esses padres e bispos bolsonaristas façam uma radical opção não só pelos mais ricos, pelo agronegócio, por aqueles que exploram e oprimem, enfim, e abraçam o capitalismo como se ele fosse connatural ao cristianismo. Isso realmente me deixa muito indignado. Mas, enfim, eu estou acostumado a ver isso na igreja desde que eu estou nela e isso vai continuar por muito tempo ainda, infelizmente. Tem aqui mais mensagens. O Sidney Uliano diz que a Diocese de Santo Amaro, em São Paulo, tem padres conservadores e inacreditavelmente bolsominions. O que é de causar espécie é que o bispo é do PIME. Abraço, Frei Beto. É muito tradicional. Então, infelizmente, acontece isso, né? A gente teve, durante a época da ditadura, eu me lembro, no DOPS, aqui de São Paulo, havia padres informantes, havia freiras informantes, que colaboravam com a repressão. Então, volto a dizer, todas as instituições estão permeadas pelas contradições existentes na sociedade. Elas são reflexo, são caixa de ressonância dessa sociedade. E essas contradições vão continuar existindo ainda por muito tempo, infelizmente. Nós não tivemos aí um Papa, João Paulo II, que abraçou a política da Margaret Thatcher, do Reagan, né, que destratou um Ernesto Cardenal na Nicarágua, enfim. Depois, felizmente, no fim da vida, ele reconsiderou muitas das suas posições e foi a Cuba, elogiou a Revolução Cubana, reconheceu os méritos da Revolução, mas ele, durante o período inicial dele, até se entende por ser polonês, né? Ele veio com uma posição anticomunista muito identificada com a política agressiva da Casa Branca. E isso provocou um grande estrago. Uma curiosidade, você chegou a ver os 2 papas, Beto? Você acha que essa relação entre o Bergoglio e até esqueci o nome do que... 16? Bento, né? Que ele tinha o nome alemão dele, que eu estou querendo lembrar. Ratzinger. O Ratzinger naquela toada. Você acha que eles têm algum nível de relação ainda? Olha, eu acho que relação tem, né? Vamos dizer assim, relação porque vivem no mesmo espaço e devem dialogar, etc. Mas eu acho que hoje o Francisco está muito mais independente do Ratzinger do que no início do seu pontificado. Acho que no início o Francisco ainda
estava com luvas de pelica, não queria, sabe, desagradar o Ratzinger, etc. Atualmente, não. Acho que ele ignora as posições do Ratzinger e vai em frente, né? Ele sabe que ele não tem muito tempo de vida pela frente, não pelo estado de saúde, pela idade mesmo. E está, sabe, disposto a lançar essas sementes da reforma. Então, ele está pouco ligando com isso. E eu louvo até o Ratzinger pela ousadia que ele teve de ser o segundo Papa a renunciar, né? Não é fácil. Você só tem um caso anterior na história da Igreja, que é o Clementino IV, que é uma história até muito interessante, porque ele, depois de uma eleição interminável, que a briga política dos cardeais não conseguiam eleger, lá no século XIV, chegar a um acordo na eleição, até que lembraram de um monge que vivia lá nas montanhas, com fama de santidade, e aí houve unanimidade, elegeram ele adotou o nome de Celestino IV, e poucos meses depois de empossado, de assumir, ele fez uma bula dizendo, olha, para salvar a minha saúde espiritual, eu deixo o papado, e voltou lá para as montanhas. É um caso... Você assistiu o filme Dois Papas, não? Hein? Eu perguntei para ele agora. Vi o filme, gostei muito. Enfim, mas é isso, são situações dessas. Não é fácil o trabalho de um Francisco hoje numa igreja que tem uma estrutura muito pesada, muito conservadora, muito marcada, né, pelo capitalismo, essa coisa dos bispos americanos com muito dinheiro. E, enfim, há uma divisão muito grande no episcopado americano, uma tensão muito grande. Enfim, mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender a conviver com essas contradições. Não adianta a gente ficar lamentando. Eu acho que elas existem para a gente enfrentá-las e ter muita coragem para, sabe, semear esse mundo novo. A gente não vai participar, mas é preciso... Não vai participar da colheita, mas é preciso saber morrer semente. Isso é importante. Dá tempo de fazer mais uma perguntinha? Não dá nada. Eu queria perguntar para ele sobre a Petrobras, né? Você acabou de sair agora que o presidente da Petrobras pediu demissão. Como é que você está vendo, Frei Beto, essa situação bizarra de uma estatal que está em frente, cujo principal inimigo é o governo? O governo está atacando a Petrobras. Mas isso, a pessoa tem que ser muito burra para não perceber que o Bolsonaro tem todo o poder sobre a Petrobras e se há aumento dos combustíveis é por culpa dele. Então, ele, ao mesmo tempo, não quer cessar os aumentos, mas também não quer assumi-los. Então, joga a culpa na direção da Petrobras. A culpa é dele. Ele dirige o consórcio do sócio mais poderoso dentro da Petrobras, que é o governo. Por isso que ele nomeia o presidente. Agora, ele fica fazendo de conta que não tem nada a ver com esse aumento. Claro que tem. Esse alinhamento da Petrobras aos preços internacionais não houve no governo Lula, não houve no governo Dilma. E por que agora? Porque ele, sabe, faz uma coisa por trás e, em público, vem dizer que está indignado, que é um absurdo, que o presidente precisa... Sabe? É culpa dele. A questão é essa. É preciso ter claro o aumento do combustível, que reflete no aumento do custo de vida em todos os setores do Brasil, é culpa do presidente da República, seja ele quem for. Exato. É ele que tem esse poder de determinar se os combustíveis vão ou não subir de preço, né? Então, é preciso acabar com esse cinismo do cara que, ao mesmo tempo, põe fogo no paiol e depois fica assistindo de fora perguntando, e aí, quem é que será que pôs fogo aí? É isso que acontece, sabe? O caso Marielle, o caso do Dom. Por que a Polícia Federal está cessando as investigações lá na Amazônia? Porque não quer chegar aos mandantes, né? Então, nós vamos ficar aí sem saber quem são os mandantes. Alguém, né, não foi da cabeça desses dois irmãos aí que surgiu a ideia de assassinar a dupla. Foi alguém muito poderoso que, inclusive, deu condições, armas e tal, para que eles executassem o Dom e o Bruno.
Então, é preciso acabar, denunciar esse cinismo do presidente, sabe, de que eu estou indignado com o preço da petróleo, com o aumento. E, sabe, ele tem a mão. Muito. Tem aqui um superchat do Carlos Carvalho. Um bom dia para todos. Dri, pergunte ao Frei Beto se é possível estabelecer relações com os conflitos indígenas na América do Sul e o Império. O Império tratou muito cedo de acabar com quase todos os povos indígenas dos Estados Unidos. Quase todos. Né? O general Custer é que o diga, que é considerado herói, porque comandou as cavalarias que exterminaram os indígenas. Os indígenas sempre foram vistos por essa cultura moderna, baseada na eficácia científica e tecnológica, como um povo ignorante, um povo inútil, um povo desnecessário. Sabe, a gente nunca, a visão capitalista entendeu a riqueza da vida dos povos indígenas. A prova de que eles são felizes é que eles não querem se integrar à nossa sociedade. Eu nunca, conheço bem os povos indígenas, visitei várias vezes, nunca vi indígena deprimido, nunca vi indígena obrigado a pedir esmola, nunca vi indígena, frustrado. Pelo contrário, eles, no bem viver deles ali, quando são aldeados, são muito felizes. Mas a sociedade capitalista urbana, iluminista, não entende, não tem olhos para entender a importância, o valor da vida dos povos indígenas. E eu acabo de produzir um romance, não posso adiantar muito aqui por enquanto, mas vai sair em agosto, sobre essa questão, né? E espero, viu, Dri, que em agosto você me acione aí para a gente... Vou te chamar até antes, tem que ver mais aqui. Logo que a editora me liberar, por enquanto eu não posso nem falar o título, nem nada, mas logo que me liberar, a gente vai falar disso aí. Aliás, vou chamar você para vir no meu programa, que tem uma parte cultural na sexta, para você só falar do romance. Tá ok, Sinara, com muito gosto. Tem um site, né, Frei Beto, onde você mantém todos os livros. Está aí escrito aí no meu nome, freibeto.org. Freibeto.org. Se você quiser comprar um livro do Beto, vai lá. Mais barato. Mais barato. Vai autografado, Beto? Vai, só pedir. Só pedir que a gente autografa. O mais difícil foi escrevê-lo. Autografar é fácil. Autografar é fácil, né? Tá certo. Beto, estamos chegando aqui no meio final, mas eu queria falar um pouco sobre Cuba. Você falou ano passado, né? Você disse das dificuldades que Cuba está vivendo hoje. Esse movimento aí do ciclo castrista agora para o câmbio, como é que você está vendo isso? Você acha que Cuba começa a se aproximar de um socialismo que vai encaminhá-la para um modelo mais chinês, evidente, sem as forças que a China tem do ponto de vista territorial e de população, de grande economia, mas ou você acha que ela ainda vai se manter fiel a essa política que Fidel e o seu irmão de alguma maneira... Olha, eu acho que vai se manter fiel, né? Quer dizer, Cuba está necessitando de investimento privado, sem dúvida nenhuma, mas fez uma opção muito inteligente. Primeiro, não trazer investimento privado para o varejo. Exemplo, não vai ter nunca McDonald's em Cuba. Agora, tem investimento privado na infraestrutura. Por exemplo, o sistema hoteleiro tem muito investimento privado, porque o turismo é uma das grandes fontes de renda antes da pandemia, né? Agora está voltando aos poucos para Cuba. Mas, em tudo, 51% Estado cubano, 49% é que entra o recurso privado. Então, eles têm o controle, eles têm maioria em todos os empreendimentos ali. Então, eles estão mantendo um modelo que já se iniciou lá com o Fidel, passou pelo Raul, agora está com o Dias-Canel.
A questão maior é essa tríplice dificuldade, né? O bloqueio, a pandemia e agora a guerra da Ucrânia e Rússia. Tudo isso faz com que hoje Cuba padeça enormes dificuldades de abastecimento, porque é uma ilha com muito poucos recursos. E, por exemplo, toda a energia cubana é mantida à base de petróleo. Agora, felizmente, a Venezuela está em condições de enviar petróleo para Cuba, mas durante muito tempo Cuba teve extrema dificuldade, porque Cuba não tem recursos hidráulicos suficientes para produzir energia. Então, a área de Cuba é pequena, né, do tamanho de Pernambuco, e, ao mesmo tempo, muito devastada por inundações e furacões, né? Com frequência, a gente vê notícias de furacões em Cuba. Então, apesar disso, é um povo resiliente, um povo que extremamente culto, né? Quem foi a Cuba sabe disso, é impressionante o nível cultural que tem. Eles conseguiram criar 5 vacinas, aliás, eu tomei 4 aqui no Brasil e uma lá, e agora estou envolvido lá num projeto junto com o governo e a FAO de soberania alimentar e educação nutricional. Já fui várias vezes em função desse projeto, esse ano eu já fui 2 vezes e estou indo no próximo mês de novo para continuar o meu trabalho lá, que é a formação dos agentes de soberania alimentar e educação nutricional, né? Bem na base de educação popular, essa capilaridade de agentes do Plan-SAN, que chama, né? Plan-SAN é S-A-N, que é o Soberania Alimentar e Educação Nutricional. Então, estamos nisso, Cuba tentando sobreviver. Agora, com muitas dificuldades também internas, sem dúvida nenhuma. Mas você não vê nada parecido ao que se vê no Brasil. Você não tem gente morando na rua, você não tem máfias de drogas, você não tem cracolândia, você não tem ninguém desamparado. Isso não tem. A todo mundo é garantido os 3 direitos humanos fundamentais: alimentação, saúde e educação. E a verdade é que, por mais críticas que você tem a Cuba, hoje você, olhando em perspectiva no mundo que vivemos, com guerra, com fome, com vício em opioide, como tem nos Estados Unidos, Cuba é um verdadeiro paraíso na Terra, né, gente? Seria o quê? Um Haiti, se não tivesse tido a Revolução. O cubano não quer que o futuro dele seja o presente do Haiti, da Guatemala, de Honduras, sabe? Não quer isso. Tem uma pergunta aqui agora, é a última, gente, que precisamos liberar o Frei Beto. Adriano Versiani diz: Beto, está acompanhando a consulta pública sobre o Código das Famílias em Cuba? Poderia nos falar algo sobre o tema? Já foi aprovado, né? A consulta já terminou, o código já existe, já foi aprovado. Eu diria que, infelizmente, algumas coisas que eu acho importante passar não passaram, como a questão do casamento homoafetivo, não foi aprovado pela população e o governo respeitou, evidente, porque é uma democracia participativa. Então, o governo gostaria que tivesse sido aprovado, mas isso não foi aprovado. Mas eu creio que se consolidou, se chegou a um bom acordo nesse Código da Família de proteção, e agora nós vamos ter também já foi aprovado pelo parlamento cubano as leis da soberania alimentar e educação nutricional, e isso agora vai ser submetido à opinião pública. Devo dizer que as grandes decisões cubanas sempre passam pelo plebiscito, sempre passam por uma discussão muito aprofundada em toda a população cubana, e aprovação e sugestões de mudanças no texto, etc. Coisa que a imprensa jamais noticia aqui, mas assim funciona, e foi o caso do Código de Família, né? Houve muita resistência a alguns pontos que foram conquistados, mas, por outro lado, teve uma resistência maior na questão do casamento homoafetivo. A gente estava lá e viu, né, Dri, quando a gente foi. Beto, eu queria te agradecer profundamente aí por aceitar o nosso convite, ser sempre muito generoso, muito amigo, e dizer que vamos te ver antes de agosto. Tá bom, vamos falar do livro. Eu vou estar te pentelhando, dando mensagem. Ok, fiquem atentos aí. No fim de julho, me contatem.
Tá feito. Um abraço Tchau, grande. tchau. Obrigada. Vamos guardar o pessimismo para dias melhores. É isso aí. Muito obrigada, Beto.